Irmãos, nós precisamos observar na nossa vida alguns princípios que são importantíssimos para que possamos de fato servir ao Senhor. São razões que nós não podemos substituí-las por nada. São razões de Deus para a nossa vida, verdadeiras, reais, e quando observadas, há de criar em nosso coração uma confiança real em Deus. Uma confiança inabalável no Senhor. Uma confiança que nada pode abalar. Seremos pessoas firmes, firmados na rocha, em Cristo. E o objetivo dessa palavra de hoje é apontar para os amados 3 razões para que tenhamos uma confiança inabalável em Deus. E eu quero convidá-los a prestar atenção nesta palavra do Senhor para a vossa vida. Haja vista que é uma palavra real, uma palavra bíblica, que há de frutificar nos corações que estão prontos para recebê-la, abertos para recebê-la. Mas antes de nós iniciarmos a nossa palavra, nós vamos orar, vamos pedir a direção do nosso amado Jesus. Senhor, nós te louvamos por esses momentos que aqui reunidos estamos para ouvirmos a tua palavra. Quero clamar ao Espírito que tu venhas falar conosco, nos dá revelação, Senhor, para que nós possamos entender aquilo que tu queres, para que nós tenhamos uma vida sólida, firme na tua presença, que possamos confiar de uma forma inabalável em ti, Senhor. Oh Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo capítulo 62, versículos 7 e 8. Salmo de Davi. Na folha de estudo há o texto e também está projetado aqui na parede. Ouçamos o que diz a palavra do Senhor, os amados podem ficar assentados. Davi, cheio do Espírito Santo, naquela comunhão verdadeira que ele tinha com o Todo-Poderoso, no entendimento de quem era Deus para a sua vida, ele escreve e afirma: de Deus depende a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Aleluias. Irmãos, esse texto ele chama-nos a atenção para alguns aspectos. No entanto, não é o foco da palavra de hoje, mas vale a pena ressaltá-los. Primeiro, Davi afirma que Deus era a sua salvação. Ou seja, ele tinha convicção que a salvação estava em Deus, somente em Deus. Diz ainda que Deus é a forte rocha. Ou seja, que a sua vida estava alicerçada no Senhor. E ainda, que ele se escondia no Senhor. Deus era o seu refúgio, era o lugar de descanso, o lugar de repouso. E por fim ele diz: confie nele em todo tempo. Confie no Senhor em todo tempo. É preciso, irmãos, buscarmos essa confiança no Senhor a todo tempo da nossa vida. Vivermos a verdade do eterno da forma que Ele determina para cada um de nós. E para isso, Davi afirma: derrame diante dele o seu coração. Amém, amados? É uma palavra forte. Só aqui já dá um estudo. Oh, glórias! Palavra boa, palavra maravilhosa. Mas o nosso objetivo hoje é estarmos fixos na confiança em Deus, em estarmos com o nosso olhar no Senhor, a ponto de confiarmos nele com todo o nosso ser. Irmãos, a confiança em Deus é o alicerce da fé cristã. É impossível você afirmar: eu sou cristão, eu sou seguidor de Cristo, se não houver uma confiança integral, total em Deus. Você não pode confiar no Senhor apenas naquilo que lhe é conveniente. É preciso confiar no Senhor nas partes que são convenientes a nós e também naquelas que bate de frente com o nosso pensar, com as nossas ações. Mas é confiar no Senhor, é o alicerce, é a confiança em Deus sem restrições. E quando nós confiamos no Senhor de fato,
Deus nos proporciona segurança, direção. Ele nos fortalece espiritualmente, Ele te faz forte, Ele enche o teu coração com o Espírito de Deus. Você sempre terá uma palavra de louvor, você sempre terá uma palavra de testemunho a respeito de Deus na tua existência. E ainda nos dias difíceis, nos tempos difíceis, o Senhor, amados, Ele nos fortalece, nos ajuda, nos dá forças para caminharmos. Oh, glórias! E tudo isso permite-nos criar um relacionamento profundo, real com o Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, é um princípio vital para a vida de todo crente, para a nossa vida, a confiança no Senhor, a confiança. Dessa forma nós teremos condições de enfrentar com alegrias, aquilo que surge, que bate de frente contra nós. Os desafios serão vencidos com Cristo Jesus. Lembre-se, a nossa confiança no eterno, ela precisa ser inabalável. Oh, glórias! Firme, forte. Mas só é possível quando você se achega ao Senhor. Amém? Quando você se aproxima de Deus. Porque não é algo que acontece por acaso. É fruto de conexão, de proximidade, de comunhão com o Todo-Poderoso. Quanto mais próximo do Senhor você está, mais fé você tem no Senhor e recebe de Deus as bênçãos dele. É assim que funciona. Quanto mais próximos, mais semelhantes ao Senhor seremos. Amém, queridos? E nesta palavra eu me proponho a falar com os irmãos a respeito de 3 aspectos que nós precisamos observá-los para que tenhamos de fato uma fé firme e inabalável. E o primeiro aspecto é a fidelidade no Senhor. O segundo, que Deus é amor. E o terceiro, amados, que Ele é poderoso. Olha só, 3 razões para que você tenha a sua fé inabalável no amado Jesus. Mas vamos para o primeiro ponto, o primeiro tópico. Confiamos em Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é a própria fidelidade. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, diz a palavra: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ouça a sua afirmativa. Já era o suficiente, irmãos. A afirmativa do apóstolo, ele diz: Deus é fiel. Deus é fiel. É necessário entender, irmãos, que essa fidelidade de Deus, essa fidelidade do eterno, não é a fidelidade que nós temos para com a esposa, para com o amigo, para com outros aspectos da vida. A fidelidade do Senhor é algo profundo, real, verdadeiro. É algo que é inabalável. Nada pode abalar a fidelidade de Deus para com a nossa vida. Se Ele te fez promessas na palavra, e a Bíblia está recheada de promessas poderosas para os fiéis, para os filhos do Senhor, para aqueles que amam o Todo-Poderoso. Se há promessas, confie, porque Deus é fiel, e Deus há de cumprir na tua vida aquilo que Ele tem prometido aos seus filhos. Esta é a verdade. Deus não se arrepende da sua fidelidade para conosco. Não se arrepende. Quando Deus determinou a fidelidade, Ele há de cumprir essa fidelidade para conosco. E isso através das suas promessas. É maravilhoso demais. Irmãos, quando nós temos essa convicção que Deus é fiel, que Deus é eterno, que a sua fidelidade é imutável, é inabalável, nós teremos forças para nos momentos difíceis, quando as incertezas batem, e isso é mais comum do que parece, sermos encorajados pelo Senhor. Ele vem, o Espírito Santo do Senhor, Ele aquece o nosso coração, Ele faz nos lembrar das promessas do Senhor. O Senhor nos dá forças, e nós vamos passar por meio das dificuldades, mas com certeza certos que a fidelidade de Deus é uma realidade para com a nossa vida. Amém, amados? E assim, queridos, com certeza vamos enfrentar os desafios, com a certeza que Deus é conosco.
que as suas promessas permanecem e permanecerá conosco para sempre. Se você tem passado por dificuldades, se a tua vida está um tanto quanto complicada, creia, Deus é fiel e Ele honra as suas promessas para contigo. No entanto, claro, a base é que sejamos fiéis, porque as promessas são para aqueles que são fiéis ao Senhor. Amém? Promessa inabalável. Veja, a fidelidade está relacionada às promessas divinas. Quando o Senhor diz que Ele é fiel para honrar as suas promessas na nossa existência. Sabemos que a palavra de Deus, ela está cheia de promessas, promessas maravilhosas, magníficas para a nossa vida. Creia nessas promessas, creia, elas são para cada um de nós. Creia, e certamente o Eterno há de nos fazer inabaláveis na sua presença. É preciso ainda, irmãos, que haja uma confiança real no nosso coração para com Deus. Se você não confia integralmente no Senhor, procure conhecer Deus e confiar em Deus. E para que você possa conhecer Deus, é a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a palavra do Senhor. Um dia Jesus falou para o sacerdócio da sua época: errais por não conhecerdes as sagradas escrituras. Em nossos dias, o povo erra, padece, porque não conhece as escrituras e são enganados por toda sorte de espíritos malignos. Mas como ter discernimento se não há conhecimento? É da mesma forma, irmãos, uma pessoa que viveu a vida toda cega, nasceu cego. Aí você fala as cores para ele, ele sabe de cor, vermelho, azul, preto, enfim. Um dia o Senhor o cura, ele passa a enxergar. Você coloca uma paleta de cores na frente dele e pede para que ele aponte o verde. Aponta o verde para mim. Com certeza ele não vai saber qual é a cor verde, apesar que sabe que existe. É da mesma forma, se você não conhece a palavra, como é que você vai apontar o que é certo e errado? Nós precisamos conhecer a palavra, e isso gera em nosso coração confiança. E o Senhor, irmãos, Ele não nos desaponta. Oh, glórias! Ele vem, Ele nos ancora na sua presença. E ainda, a fidelidade de Deus não é passageira. Entenda isso. Tudo nessa vida é passageiro. A tua vida, o tempo, enfim. As coisas passam, mas a fidelidade de Deus dura eternamente. Oh, glórias! Ela não é passageira. As promessas do Senhor para conosco são reais. Oh, bênção! E Ele permanece fiel, mesmo quando somos infiéis, mesmo quando não andamos da forma que Ele determina, mas a sua fidelidade para conosco é contínua, é sempre real. Amém, amados? Portanto, esta é uma das razões para que nós possamos confiar de forma inabalável em Deus. Termos convicção plena de quem é Deus. Isto é, nos deixando dominar pela sua palavra, acreditarmos nas suas promessas para conosco. Amém? Oh, glórias! Vamos para o segundo tópico. Confiamos em Deus. Ele é amor. Deus é amor. Oh, glórias! Uma das coisas que nós temos ouvido com muita constância nesses últimos tempos, creio eu que sempre foi assim no decorrer da história, é as pessoas apontarem para o amor de Deus. Sempre apontam para o amor do Senhor. Não é assim? Qualquer coisinha, mas Deus é amor. Você acha que o Senhor há de fazer assim, há de permitir isso? Você acha que Deus é amor, Ele me ama? É fato, é fato. No entanto, é preciso que haja um encaixar do amor de Deus na nossa vida. E Ele tem parâmetros para que esse amor seja uma realidade no nosso coração. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Eu quero mais uma vez que os irmãos estejam atentos à palavra do Senhor. Diz a palavra: porque eu estou bem certo
de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? A palavra é magnífica, não é? É poética. Mas além de ser poética, é uma realidade na vida daqueles que voltam-se para o Senhor. Oh, glórias! O amor de Deus para conosco é tão grande, amados, tão grande, que é impossível descrevê-lo. Nós não temos como entender ou descrever o amor do Senhor. Você não pode entender o que significa de fato o amor de Deus para com a tua vida. Eu não tenho a menor ideia do que seja o amor de Deus para comigo. Só sei de uma coisa: Ele é amor. Ele é amor. Isto é fato. O apóstolo Paulo, ele descreve de uma forma interessante alguns aspectos que muitas vezes balançam a vida do ser humano. Ele diz: estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, e a relação é grande, que essas coisas não podem de forma alguma separar-nos do amor de Deus. No entanto, são situações que muitas vezes nos separam de Deus. Veja como são, amados. Mas por que nos separam de Deus? Porque nós muitas vezes não confiamos verdadeiramente no Senhor. E quando você não confia verdadeiramente em Deus, está aberto às situações do dia a dia. São as tentações, as opressões, o pecado que surge, enfim, vai por aí. Essas coisas todas, elas entram no teu coração. E infelizmente, intoxica a tua vida, envenena a tua vida. E você cai, e você tropeça. Mas algo interessante: o amor de Deus para conosco continua inabalável. Veja como são as coisas. O amor do Senhor para conosco não balança, não sacode. O amor de Deus é eterno, nada pode apagá-lo. E é isso que o Senhor chama-nos a atenção, irmãos, para que confiemos nele, para que o nosso amor para com Deus seja também forte. E aquilo que o apóstolo Paulo escreve seja uma realidade na nossa existência. É necessário estarmos com a nossa vida aos pés do Senhor, confiando no Senhor. E quando nós entendemos o que diz a palavra, vamos ver que Deus nos oferece a segurança e a garantia necessária para seguirmos em frente. Se nós, amados, nos deixar dominar pelo Espírito Santo do Senhor, nada poderá nos separar do amor de Deus. Se você tem o seu coração dominado pelo Espírito de Deus, você é inseparável do Senhor. Mas é preciso que o teu coração seja dominado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Porque se não houver essa comunhão perfeita, profunda com o Todo-Poderoso, o pecado te afastará do Senhor. Você joga fora o amor de Deus para com a tua vida. E às vezes, amados, o ser humano troca esse amor para com Deus em coisas mínimas e insignificantes, pecadinhos insignificantes, que não têm valor nenhum. Mas é tipo assim: as pessoas passam a amar mais a prática pecaminosa em detrimento do Senhor. O Senhor fica em segundo plano. E quando isso acontece, esse texto do apóstolo Paulo não se aplica à vida. Amém? O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus para conosco é ilimitado. Irmãos, é preciso entender que o amor de Deus não depende dos nossos desempenhos, méritos, circunstâncias. Não depende da nossa vida, se você é uma pessoa legal ou não é legal, enfim.
O amor do Senhor para com o ser humano é completo. Oh, glórias! É incondicional, é ilimitado. Deus ama o pior pecador de forma intensa, poderosa. Esse é o amor do Senhor, irmãos. E é com esse amor que Deus também nos ama. É com esse amor que Deus cuida da gente. É com esse amor que o Senhor nos envolve. Nós temos que entender o quão somos amados pelo Senhor e nos deixar dominar pelo Espírito de Deus, a ponto de amar o Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor. E quando isso acontece, quando nós entendemos a mensagem do Senhor e confiamos no eterno, diz a palavra que não há situações sobre a face da terra que poderá te abalar, te afastar da presença do Senhor. O apóstolo Paulo, ele cita algumas situações. Ele diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Veja que magnífico. Quando nós dobramos a nossa vida diante do Senhor, entregamos a Ele o nosso coração e passamos a viver Deus com todas as nossas forças. Quando nós amamos a Deus de uma forma tão grande, tão intensa, a ponto de colocar a nossa própria vida em segundo plano, para que a vida do Senhor se manifeste em primeiro plano na nossa vida, nós seremos inseparáveis do Senhor. Inseparáveis. Mas quero chamar a atenção para um detalhe. Se você pecar, se você abrir espaço para o maligno, você perde essa comunhão com o Senhor. O amor de Deus para com você continua, mas a tua comunhão com o Senhor será perdida. Amém, amados? 3 razões para uma confiança inabalável em Deus. A primeira, porque Deus é fiel. Ele é fiel. A fidelidade de Deus para com a nossa vida. Porque Ele é amor. O amor do Senhor é magnífico, é extraordinário para conosco. E ainda confiamos em Deus, porque Ele é poderoso. Deus é poderoso. Filipenses capítulo 4, versículo 13, diz a palavra: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um texto que todo mundo sabe de cor, não é verdade? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, nós servimos um Deus poderoso. Nós servimos um Deus grandioso, magnífico, extraordinário. Um Deus que fez todas as coisas de uma forma tão perfeita, tão magnífica, que só mesmo sendo poderoso, sendo Deus, para que viesse à existência. Estava ouvindo um camarada que entende de astronomia e ele falava: se porventura a lua fosse destruída, nós teríamos sérios problemas, inimagináveis problemas na Terra. Mas veja a distância da lua em relação à Terra. Veja a distância. Mas se porventura ela explodisse, deixasse de existir, teríamos sérios problemas. Mas o interessante ainda é que a lua está no seu lugar fixo, a terra no seu lugar fixo, e eles têm um caminho, têm um percurso, e fazem esse percurso com perfeição. Sabe o que é isso, irmãos? Manifestação do poder de Deus. Manifestação do poder de Deus. Nós já acostumamos com tudo, acostumamos com todas as coisas que nós vemos. Portanto, nós não enxergamos mais na criação o poder de Deus. Quando você olha para uma estrela, é impossível chegar até ela. Se uma nave viajando a aproximadamente 50 mil quilômetros por hora,
demoraria 100.000 anos para chegar na estrela mais próxima. Quem fez isso? Deus. Deus. A terra na sua perfeição, Deus. Nosso corpo na sua perfeição, Deus. Em todas essas coisas, irmãos, nós podemos enxergar o poder magnífico, extraordinário de Deus. Mas às vezes nós jogamos fora o poder do Senhor. Não confiamos no Deus que fez os céus e a terra. Não confiamos. Nós, às vezes, confiamos mais na nossa força, nas nossas soluções, nos nossos entendimentos, e deixamos Deus em segundo plano. No entanto, esse texto, amados, nós somos chamados para o poder do Senhor. É um texto que destaca a importância de uma relação pessoal com esse Deus poderoso. É um Deus tão poderoso, tão magnífico, mas que nos permite ter um relacionamento pessoal com Ele. Deus é mais acessível do que o nosso governador. Deus é mais acessível do que qualquer outra autoridade desse Brasil, por incrível que pareça. Você pode dobrar-se diante do Senhor e Ele há de ouvi-lo, sem marcar tempo, sem marcar horário, sem agendar. E nem precisa colocar uma roupa especial. É só chegar diante do Senhor e falar com Ele. Mas quem é esse Deus? O Criador do universo. Mesmo assim, Ele te ouve. Como não crer, como não confiar naquilo que Ele pode fazer por aqueles que o amam? Irmãos, é por meio dessa conexão que nós somos também capacitados com o poder de Deus para fazermos a vontade dEle, cumprirmos os desafios do dia a dia. Quando você confia nesse Deus poderoso, Ele vem sobre a tua vida, Ele enche o teu coração de poder, de autoridade. Poder para fazer as coisas acontecer, para a honra e para a glória do Senhor. Autoridade para pisar sobre a cabeça da serpente, para pisar sobre a cabeça de Satanás. É o poder de Deus. É Ele que te dá essa autoridade. Jamais podemos esquecer, irmãos, que Deus é a nossa força. E a partir do momento que você ouve um homem, falando em seu próprio nome, e as pessoas confiando no próprio homem, estes não conhecem o Deus poderoso. Tanto aquele que fala em seu próprio nome, eu sou o cara, meu suor cura, minha roupa cura, isso, aquilo, outro, eu sou. Esse homem não conhece o poder de Deus, nem quem é Deus. E de fato, não tem uma conexão direta com o Senhor. Ele confia em si mesmo. É preciso que haja uma confiança integral, poderosa, real em Deus. E dessa forma Ele será a nossa força. Amém? Esse Deus, amados, nos fortalece. Ele capacita os crentes, capacita os fiéis. É Ele que nos ajuda a vencermos os desafios, a enfrentarmos os desafios, as situações difíceis, a superarmos as dificuldades e, acima de tudo, a cumprir os seus propósitos na nossa vida. Vale ressaltar que você não está nesse mundo de bobeira. Você não nasceu na casualidade da vida. A Bíblia diz que o Senhor conhece a tua vida desde os dias do útero. Antes mesmo que os teus ossos fossem formados, o Senhor já te conhecia. É o amor do Senhor que se manifestava para com a tua vida. E Ele, ainda quando você era uma massa informe, determinou para a tua vida caminhos, propósitos. E nós precisamos tomar posse desses caminhos e propósitos e vivermos a verdade do Senhor com todas as nossas forças e com a força que Ele nos concede. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. No entanto, eu preciso usar da minha força, que é a minha disposição de sair do meu lugar
para o encontro do Senhor. Caso contrário, não acontecerá. Amém? Confiança e esperança. Saber que podemos fazer todas as coisas naquele que nos fortalece, nos dá confiança e esperança nos momentos mais difíceis da nossa vida. Irmãos, nós somos, às vezes, muito fracos. Uma dor de dente nos abate. Coisas insignificantes destroem a nossa comunhão com o Senhor. Eu citei uma dor de dente porque creio eu que todos aqui já sentiram dor de dente. E você se abate e às vezes levanta-se contra o Senhor e fala contra Deus. Nas coisas mínimas, pequenas, de certa forma corriqueiras. Nós temos que vigiar bastante, amados. Porque esse Deus que nós professamos, Ele é o Todo-Poderoso. É o Deus maravilhoso, é o Deus magnífico, é aquele que enche o teu coração de coragem, de fé, para que você possa passar por sobre as terras difíceis, os problemas complicados e o desertão Saara da vida. Oh, bênção! Deus é poderoso. Amém, amados? Oh, glórias! 3 razões para uma confiança inabalável no amado de nossas almas. Primeiro, confiamos em Deus porque Ele é fiel. Creia na fidelidade de Deus para com a tua vida, para com a nossa vida. Creia na fidelidade do Senhor. Se você não sabe do que se trata a fidelidade do Eterno, falta-lhe ler a Bíblia. Leia a palavra, veja as promessas, creia na fidelidade do Senhor. As promessas é a palavra do Senhor, determinada para aqueles que são fiéis. Leia a Bíblia e você as verá. Ainda, nós confiamos em Deus porque Ele é amor. Ele é amor. É impossível a nós, pobres mortais, mensurarmos, medirmos, determinarmos o tamanho do amor de Deus para com a nossa vida. Lembre-se apenas de um detalhe: esse amor é tão grande, tão profundo, que um dia ele olhou para Jesus e falou: olha, nasça como homem, porque eu amo aquele povo que necessita de salvação. E Jesus veio, e você conhece a história de Cristo. Isto é a manifestação do amor do Senhor para com nossas almas. E por fim, confiamos em Deus, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso. O poder do Senhor é tão grande, mas tão grande, que nós também não temos condições de determinar o quão grande é. Amém? Apenas entenda, o amor de Deus é grande demais. É grande demais. E a partir, amados, a partir do momento que nós entendemos estas razões, com certeza nós vamos solidificá-las em nosso coração. Nós vamos alimentá-las em nosso dia a dia. E vamos procurar cada dia mais saber quem é Deus e conhecer o quanto Ele é fiel. Vamos ainda, irmãos, nos deixar dominar pelo Espírito de Deus para que o amor do Senhor se revele em nosso coração e que nós possamos amá-lo de uma forma tão grande a ponto de morrermos para nós mesmos, para que o Senhor venha reinar soberanamente na nossa existência. E nunca te esqueças, esse Deus que nós confessamos como Senhor e Salvador, Ele fez o universo, Ele fez a nossa vida, Ele fez as coisas grandes e as coisas pequenas. Mas entenda, as coisas pequenas são tão complexas quanto as grandes. Você pode olhar para uma formiga que você joga inseticida nela, formicida nela, porque ela não é boa, a formiga atrapalha bastante. Mas, se você analisar uma formiga, você verá a glória do Senhor. Quão perfeita é a criação do Todo-Poderoso. Um animal tão minúsculo,
mas com situações, coisas assim tão grandiosas, que manifestam o poder do Senhor. Mas que atrapalha a vida da gente também atrapalha, não é? Formiga é um negócio complicado, mas eu quero apenas fazer uma comparação de uma formiga à complexidade do universo. A complexidade, tudo no seu lugar, da forma certa. E se porventura houver um descontrole no universo, há com certeza um caos que há de nos atingir e não será muito bom. Tudo isso, irmãos, é a manifestação do poder do Senhor. Amém? Portanto, confie, tenha uma confiança inabalável no amado Jesus. Oh, glórias! 3 razões para uma confiança inabalável em Deus. Confiemos no Senhor. Vamos orar, irmãos, finalizando esta palavra, finalizando esse estudo. Que Deus venha guardar essas palavras em nosso coração, para que nós possamos lembrá-las e no dia a dia estarmos buscando ainda mais a presença do Senhor e usufruirmos dessa fidelidade, desse amor e desse poder de Deus na nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta palavra, por esse estudo, Senhor. Quero clamar que Tu venhas plantá-lo em nosso coração, guardá-lo, Senhor, em nosso coração, para que nos momentos difíceis nós possamos lembrar, Senhor, que Tu és fiel, que Tu és amor, que Tu és poderoso, e assim, Senhor, confiarmos que a Tua mão está sobre a nossa vida, e para que possamos seguir em frente, sem nos deixar abalar, Senhor, porque Tu tens a nossa mão nas Tuas mãos, Tu nos guarda, nos protege. E o que é que pode nos separar da Tua presença, Senhor? O que pode nos separar? Senhor, que nós possamos ter essa consciência e vivermos essa verdade no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe, que a palavra fique gravada e guardada em nosso coração. Mensagem 1238.